Olá! Hoje nós vamos ler mais um capítulo do livro As Mulheres em Olívia, de Lu Medeiros. Dessa vez, Olívia vai a Sevilha, na Espanha, né? De Sevilha para Madrid. E aí, no começo do capítulo, já tem uma citação também de Isaac Maziege, que diz: ela não é exagerada. Dizer isso seria diminuí-la. Ela apenas tem a mania de sentir tudo infinitamente. Algumas semanas depois, comecei a arrumar as malas para um congresso literário em Palma de Maiorca e uma visita técnica em Madrid, ambas na Espanha. Iria viajar na terça-noite para Lisboa e de lá pegar uma conexão via Madrid. Organizei meu roteiro de viagem de forma que pudesse passar o final de semana em Sevilha, capital da Andaluzia. Eu não sabia exatamente por que senti vontade de conhecer Sevilha. Então, segui minha intuição e me organizei para isso. Depois do trabalho em Palma de Maiorca, dos passeios pelo centro medieval dessa linda cidade, de experimentar El Ramon e de conhecer o museu de Juan Miró, eu peguei o avião para Sevilha. Quando cheguei, me hospedei em um hotel no centro histórico. Sevilha é uma cidade antiga, com inúmeros lugares pitorescos. O centro histórico é caracterizado por ruelas, curvas, prédios de até 3 andares em que um faz sombra para o outro. Cada ruela é uma surpresa, um verdadeiro labirinto medieval, repleto de bares, cafés, tapas e picos, sangria e copas de vinho. No primeiro dia, caminhei a esmo. Sem destino, sem pressa, eu não queria mapa. Apenas tinha uma vaga ideia para onde estava indo e para onde deveria voltar. As pequenas e estreitas cales eram feitas de paralelepípedos muito antigos, tanto que já não possuíam as arestas angulosas, mas sim arredondadas pelo tempo de uso e pelo desgaste natural das pedras. Nos corredores estreitos das calecitas, vinha um vento frio que me fazia desejar um chale, além do casaco quentinho que estava usando. Caminhei até a catedral, onde me surpreendi com a enormidade da construção e também com a arte muçulmana, misturada à renascentista. Tanto da catedral em si, como do monumento denominado La Giralda, o antigo minarete de uma mesquita dos tempos antigos. Subi os mais de 90 metros de rampa para ter uma visão de Sevilha do alto e fiquei surpresa em perceber que não era uma cidade tão grande. A presença do rio Guadalquivir se fazia sentir de um lado da cidade e do outro lado via-se algumas colinas. Depois me encaminhei para o complexo Alcazar, antiga morada dos reis, repleto de jardins e fontes. O Alcazar possui uma arquitetura em que se misturam as características muçulmanas e cristãs. Assim como muitas construções sevilhanas, naquele momento, eu senti que já havia estado nesse lugar, nessa cidade. Não o famoso déjà vu, mas uma sensação agradável de reconhecimento. Realmente como se tivesse tido uma outra vida lá e lá houvesse vivido. A arte muçulmana, os arabescos, os arcos poliboleados nas molduras das portas e janelas, os azulejos coloridos, formando diversos motivos geométricos e floridos, me deram aquela sensação. Os jardins eram uma outra obra de arte. Muitas plantas, flores, fontes. Havia um cheiro de ervas e flores no ar, que me deram a impressão de uma infância bem vivida. Caminhei pelos corredores do palácio. E, em uma das saídas, percebi um jardim maravilhoso. Fui passear por lá e resolvi me sentar em um banco. Fiquei apreciando o bosque, curtindo aquela sensação de paz e tranquilidade. Como era bom estar viva e sentir esse bem-estar e os bons sentimentos dela decorrentes. Nada como a beleza e a natureza para me energizar e me dar um pouco de alegria tranquila. Passado algum tempo, caminhei até a saída do complexo e, em um pátio de naranjos, vi algumas aquarelas, dispostas cuidadosamente na calçada. Como eu apreciava a arte,
Me dirigi até lá para ver que tipo de aquarelas eram. Me surpreendi imensamente quando vi o pintor. Ele era um dos homens mais bonitos que eu já tinha visto. Estava com a calça de um vermelho claro terroso, uma camisa branca, uma boina de cor indefinida e charmosamente carregava o pincel em sua boca. Tinha os cabelos castanhos e lisos e os olhos azuis, quase da cor do Mediterrâneo. Olhei bem para ele e elogiei suas aquarelas. Ele olhou para mim e agradeceu. O olhar dele para mim foi como se me despisse naquele momento. Eu me senti nua, completamente nua. Fiquei surpresa com minha reação. Não consegui mais articular uma palavra. Cheguei mesmo a sentir um pouco de vermelhidão em minha face. O nome dele era Jesus Herrera. Eu resolvi comprar uma aquarela dele. Então ele disse: "Vou a salir daqui a las 8. Queres tomar na copa?" Não me surpreendi com a rapidez do convite. Desde que havia chegado à Espanha, percebi que os espanhóis nos olham com bastante interesse e elogiam quando gostam. Fiquei em dúvida se aceitava ou não, afinal, não o conhecia, mas decidi aceitar, contanto que ele fosse para onde escolhesse. Sim, pode ser, mas poderíamos ir ao restaurante La Subasta, é perto daqui. Eu havia visto este restaurante no meio do caminho. Podemos sim, me espere que chego lá, ele respondeu, com um sorriso e se afastou para atender um novo cliente. Saí caminhando com minha nova aquarela e não me surpreendi quando percebi que estava sorrindo. Desde os últimos malfadados investimentos amorosos, não me sentia tão desejada por alguém, como aquele breve olhar cor do mar me fez sentir. Caminhei mais um pouco pelas calles, comprei um potinho de geleia de naranjos com uma mulher que falava português e francês, além do espanhol. Esse foi um momento bem peculiar, porque comecei falando em francês, já que havia uma francesa na loja. Depois passei para o espanhol e meu cérebro deu uma cambalhota, pois já não conseguia concatenar as frases. A conversa foi uma mistura dessas 3 línguas latinas. Sim, me gostaria essa compota de naranjos, eu disse. Sem problemas, são 4 euros. Ah, merci, não, graças, ri, a vendedora também. Saí achando graça da conversa. Caminhei mais um pouco e entrei em uma igreja. Me surpreendi com a mistura da arquitetura muçulmana com a arte romana e também renascentista. Havia uma harmonia peculiar entre esses estilos, aparentemente tão diferentes. Se as pessoas pensassem como essas obras talvez vivessem melhor. De qualquer maneira, percebi que havia uma hegemonia do catolicismo. Fiquei desconfiada sobre quem sobrepôs sobre quem. Se os cristãos sobre os antecessores muçulmanos ou se os muçulmanos os visitaram um pouco mais incisivamente. Comprei um livro sobre a história de Sevilha para entender. Bom, esse capítulo continua. Eu vou ficando por aqui. Hoje eu fiz mais uma postagem falando sobre pintura, sobre a reflexão de uma pintora lá no tom da sua voz. E vim aqui, esse é um dos capítulos que eu muito gostei. Ele continua, a história com o pintor continua e eu vou ler em outro momento. Muito obrigada.